Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar dos fatores que influenciam a variação de entalpia. Portanto, o tema de hoje, fatores que influenciam a variação de entalpia. Bom, na realidade, a entalpia de uma reação química depende de uma série de fatores, ou seja, quando uma reação química é realizada em diferentes condições, então é possível obter diferentes valores para a variação de entalpia. Então, na aula de hoje, nós estaremos a estudar os fatores que podem afetar, neste caso, a variação de entalpia. Bom, nós temos aqui a linha A, quantidade de reagentes e produtos. Isso significa que a quantidade de reagentes que nós usamos para efetuar uma certa reação química também afeta a variação de entalpia dessa reação. Ou seja, tanto a quantidade de reagentes, assim como a quantidade de produtos que são formados numa reação química, tudo isso tem influência no valor da variação de entalpia. Então, nós notamos aqui, nesta equação aqui, nós temos aqui uma mole de hidrogênio que reage com meia mole de oxigênio para formar aqui uma mole de água. E a variação de entalpia associada a esta reação química é esta que nós temos aqui. Menos 285,5 kJ por mole. Ou seja, a cada mole de água que se forma, então liberta-se esta quantidade de energia aqui, ou esta quantidade de calor. Mas se analisarmos, por exemplo, a mesma reação, só que agora duplicando as quantidades, nós notamos algo interessante. Aqui temos 2 moles de hidrogênio que reagem com uma mole de oxigênio para produzir agora 2 moles de água. Então vejam aqui que ao duplicarmos aqui as quantidades, automaticamente a quantidade de calor que se liberta da reação química também duplica. Então isso demonstra claramente que as quantidades de reagentes e produtos afetam o valor, neste caso, da variação da entalpia. Neste caso aqui, nós temos uma mole de hidrogênio a produzir aqui uma mole de água. E a variação de entalpia associada a essa reação é este valor que nós temos aqui. Na segunda equação, nós temos o dobro das quantidades da primeira. Logicamente que o calor da reação também duplicou. Vejam aqui que nós colocamos o valor aqui como sendo que quilojoules por mole. Por quê? Porque estamos a formar aqui o mole de água. E neste caso aqui, já não colocamos quilojoules por mole. Por quê? Porque este valor aqui não corresponde à formação de uma mole de água. Corresponde à formação de 2 moles de água. Então, este valor aqui não é a quantidade que corresponde à formação de uma mole de água. Por isso, não podemos colocar aqui quilojoules por mole, pois ao fazermos isso, estaríamos a querer dizer que por cada mole de água que se forma, liberta-se esta quantidade de calor, o que não é verdade, pois nós sabemos que por cada mole de água que se forma, a quantidade que se liberta é esta aqui. Então, as quantidades de reagentes e produtos afetam-se a variação de entalpia da reação. Então, neste caso aqui, nós concluímos que esta quantidade de calor que se liberta aqui corresponde, neste caso, à formação de 1 mole de água. E esta quantidade aqui corresponde à formação de 2 moles de água. E temos também aqui o estado físico dos reagentes e produtos. Então, o estado físico da substância também pode afetar a variação de entalpia da reação. Nós notamos aqui que temos 3 equações químicas praticamente diferentes, mas na realidade são a mesma coisa. Por quê? Porque os reagentes são os mesmos, os produtos são os mesmos, mas a única diferença é o estado físico aqui do produto. Na primeira reação, nós temos o quê? O hidrogênio no estado gasoso, que reage com o oxigênio no estado gasoso, para formar aqui a água sob a forma de vapor. Então, a variação de entalpia associada a esta reação, nós temos aqui este valor aqui, menos 241,8 kJ. E na segunda equação, nós temos também hidrogênio gasoso a reagir com oxigênio gasoso para formar a água, só que agora no estado líquido, E a variação de entalpia é este valor aqui. Então, já começamos a notar aqui uma pequena diferença. Quando a água se forma no estado de vapor, a variação de entalpia associada à reação é esta. Mas quando a água se forma no estado líquido, agora o valor aumentou. A variação de entalpia teve um valor um pouco maior. Então, neste caso aqui, notamos que o estado físico da substância está a afetar, neste caso, a variação de entalpia da reação. Neste caso, temos também hidrogênio no estado gasoso, oxigênio no estado gasoso, para formar aqui a água, só que no estado sólido. E vejam que a variação de entalpia também sofreu uma certa variação em termos de valor. Se nós notarmos aqui, de cima para baixo,
notamos que aumenta o valor, neste caso, da variação de entalpia. Então, significa que a variação de entalpia que sofreu alguma influência do estado físico da substância que foi formada. Então, neste caso aqui, quando a água forma-se no estado sólido, a variação de entalpia aqui é maior do que quando a água se forma no estado de vapor, assim como no estado líquido. Então, neste caso, o estado físico da substância, então, afeta a variação, neste caso, da entalpia. Então, o estado físico dos reagentes, assim como dos produtos, afeta, sim, a variação de entalpia da reação. E nós temos também aqui a forma alotrópica. Alguns elementos podem existir na natureza sob a forma de alótropos, ou seja, podemos dizer que são substâncias que são formadas por átomos do mesmo elemento químico, mas que apresentam estruturas diferentes. Então, neste caso aqui, alótropos seriam mais ou menos isso. Então, iremos perceber como é que a forma alotrópica dos reagentes e produtos também pode afetar o valor da variação de entalpia da reação. Bom, nós temos aqui carbono grafite e carbono diamante. Na verdade, são duas formas alotrópicas mais comuns para o elemento carbono. Significa que o carbono na natureza pode ser encontrado sob a forma de grafite ou então sob a forma de diamante. Na verdade, neste caso, o carbono ele existe sob diferentes formas, mas neste caso a composição tanto da grafite assim como do diamante é a mesma, tem na sua composição o elemento carbono, mas as propriedades físicas que vão apresentar são totalmente diferentes devido à diferença na estrutura que a grafite apresenta e o diamante também apresenta. Então, o estado alotrópico ou a forma alotrópica, neste caso dos reagentes, também afeta a variação de entalpia. Notamos aqui que a grafite reage com oxigênio para produzir o dióxido de carbono. O diamante reage com oxigênio para produzir o dióxido de carbono. Vejam que têm propriedades químicas semelhantes, reagem praticamente da mesma maneira, mas por causa do estado alotrópico, que é diferente, e a variação de entalpia também vai ser diferente. Então, a forma alotrópica das substâncias também afeta a variação de entalpia. Quando se usa o carbono grafite, temos aqui este valor para a variação de entalpia da reação. Mas quando se usa o carbono diamante, notamos que o valor da variação de entalpia é este aqui, que é um pouco diferente, na verdade, deste valor. Então, a forma alotrópica das substâncias também afeta a variação de entalpia da reação. Então, esses aqui seriam alguns fatores que afetam aqui a entalpia de uma reação química. Além desses, nós também podemos ter alguns outros fatores. Nós vamos ter aqui o caso da temperatura na qual se realiza a reação química. Então, na realidade, a temperatura em que uma reação química é realizada também pode afetar, neste caso, a variação de entalpia. Notamos aqui que temos aqui duas reações químicas que envolvem as mesmas substâncias, mas foram realizadas a temperaturas diferentes. Então, neste caso aqui, as variações de entalpia também devem ser diferentes. Notamos aqui, nesta primeira reação, que o hidrogênio gasoso reage com cloro gasoso para formar aqui o cloreto de hidrogênio gasoso. Vejam aqui a variação de entalpia, menos 183,9 kJ, porque a reação foi realizada a 15 graus centígrados. Mas quando a mesma reação química é realizada a 75 graus centígrados, a variação de entalpia sofre algum acréscimo, neste caso, em termos de energia. Ou seja, liberta-se um pouco mais de energia, neste caso, quando a reação é realizada a 75 graus centígrados. Então, notamos aqui que a temperatura em que a reação química é realizada tem influência, sim, neste caso, na variação da entalpia. Quando a reação é realizada a 15 graus, temos a libertação desta quantidade de calor. Mas quando é realizada a 75 graus, liberta-se esta quantidade de calor. Não é uma diferença significativa, mas notamos que, de fato, há uma diferença, sim, nos valores daqui da variação de entalpia. Embora a diferença não seja tão significativa, mas é uma diferença, sim. Isso porque as reações químicas foram realizadas a temperaturas também diferentes. E temos também a pressão. A pressão praticamente não tem influência, neste caso, na variação de entalpia de uma reação química, sobretudo quando a reação envolve substâncias no estado sólido, no estado líquido, mesmo quando, neste caso, as substâncias que participam da reação encontram-se no estado gasoso, então praticamente a pressão não tem nenhuma influência. Praticamente a pressão não influencia na variação de entalpia. Então, em termos gerais, era basicamente isto aqui que nós queríamos trazer acerca dos fatores que afetam aqui a variação de entalpia de uma reação química, acerca dos fatores que afetam
a variação de entalpia de uma reação química. Na aula passada nós falamos acerca dos fatores que afetam ou influenciam, neste caso, na variação da entalpia, que pode influenciar o valor da variação de entalpia. Na aula de hoje nós iremos falar acerca, neste caso, da equação termoquímica. O que seria uma equação termoquímica? Simples, nós temos aqui uma definição bem básica que diz o seguinte: é uma equação química que mostra. Então, equação química é nada mais, nada menos do que uma representação gráfica, ou seja, uma representação por escrito de uma reação química. Então, uma equação termoquímica seria uma representação por escrito de uma reação química. Mas há detalhes aqui. Temos aqui o seguinte: é uma equação química que mostra o quê? Reagentes e produtos. Logicamente, se é uma equação de uma reação, nós temos que ter os reagentes, que são as substâncias que aparecem antes da seta, e os produtos, que são as substâncias que aparecem depois da seta. Então, uma equação termoquímica vai nos mostrar os reagentes e os produtos. Vamos ter também os estados físicos dos reagentes e produtos e o estado alotrópico ou a forma alotrópica, caso exista, pois nem sempre as substâncias vão ter um estado alotrópico. Então, caso exista o estado alotrópico, temos que mostrar. Caso não exista, não há como mostrar. E também teremos a variação de entalpia da reação ou também calor da reação. Podemos dizer variação de entalpia ou calor da reação. E também teremos a temperatura e a pressão em que essa reação química foi realizada. Então, uma equação química que mostra esses detalhes todos, nós chamamos de equação termoquímica. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Temos aqui o hidrogênio, o cloro, temos aqui o cloreto de hidrogênio. Então, uma equação termoquímica mostra o quê? Primeiro, reagentes e produtos. Temos essas duas substâncias antes da seta, são os nossos reagentes. Esta aparece depois da seta, é o nosso produto. Então, temos reagentes e produtos. Temos aqui os estados físicos dos reagentes e produtos e o estado alotrópico, caso exista. Então, neste caso, temos o quê? Hidrogênio gasoso é o estado físico, cloro gasoso é o estado físico. Temos também o quê? O cloreto de hidrogênio, estado gasoso. Então, temos também os estados físicos. Neste caso, não temos formas alotrópicas, então não há como mostrar. Temos também a variação de entalpia ou calor da reação. Temos também aqui o respectivo valor da variação de entalpia ou calor da reação. A temperatura e pressão. Temos aqui a temperatura e pressão em que essa reação química foi realizada. Então, esta equação aqui é uma equação termoquímica. Por quê? Porque mostra os reagentes e produtos, os estados físicos dos reagentes e produtos, a variação de entalpia da reação, a temperatura e a pressão. Temos também aqui esta equação que mostra o hidrogênio no estado gasoso, o oxigênio no estado gasoso. Temos aqui reagentes, temos aqui o produto, os estados físicos das substâncias, e temos também o quê? A variação de entalpia da reação, e além disso temos a temperatura e pressão. Aqui é a temperatura e pressão em que essa reação química foi realizada. Então, esta é uma equação termoquímica. Temos também aqui o caso do carbono-diamante. Então, neste caso, temos uma forma alotrópica do carbono. O carbono pode existir na natureza basicamente sob a forma de grafite e diamante. Então, nós podemos ter o carbono grafite ou então o carbono diamante. Então, neste caso aqui, a forma alotrópica é o carbono diamante. Então, mostramos aqui a forma alotrópica caso exista. No caso do carbono, existe a forma alotrópica. Temos aqui o carbono diamante. É por isso que aqui aparece estado alotrópico ou forma alotrópica, caso exista no caso. Então, aqui o carbono diamante reage com o oxigênio para formar o quê? Para formar aqui o dióxido de carbono, oxigênio gasoso, dióxido de carbono gasoso. Temos aqui a respectiva variação de entalpia, a temperatura e a pressão em que essa reação química foi realizada. Por que nós temos que mostrar esses detalhes todos? Isso porque nós vimos que existem alguns fatores que podem afetar, neste caso, a variação de entalpia de uma reação química. Então, é fundamental se mostrar esses detalhes todos para que nós possamos saber quais são as condições em que essa reação química foi realizada, pois existem condições ou fatores que podem afetar a variação de entalpia. Nós acabamos de ver isso, que existem alguns fatores, os fatores que podem afetar a variação de entalpia. Nós vimos, então, temos aqui alguns fatores que podem afetar a variação de entalpia. Por exemplo, aqui temos forma alotrópica dos reagentes e
produtos. Então vejam aqui que o carbono existe sob a forma de grafite e diamante. Temos aqui o oxigênio gasoso, Vejam que o carbono, grafite e o carbono diamante reagem praticamente da mesma maneira. Reagem ambos com oxigênio gasoso, formam dióxido de carbono. Mas vejam aqui que o valor da variação de entalpia é diferente. Por quê? Por causa da forma alotrópica. Então é fundamental indicar o que a forma alotrópica aqui dos reagentes e produtos, pois isso afeta o valor da variação de entalpia. Aqui, aparentemente, há uma diferença em termos de valores, mas são diferenças em termos experimentais. Na prática, o valor chega a ser o mesmo. Então, nós temos aqui, em termos gerais, uma equação termoquímica. Então, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer nesta aula e até a próxima aula.